Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da CSN Mineração e um mega dividendo que a empresa pode pagar para os investidores. A CSN, pessoal, poderia pagar acima de R$ 5,00 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram. Colocando nas cotações atuais, ela poderia pagar acima de 90% de dividend yield, fora também um grande potencial de valorização nas ações da empresa. Existe um fator que o mercado está escondendo de você, que pode fazer com que a CSN dobre na cotação e pague dividendos aí nunca jamais vistos aqui no mercado. Então já fiquem comigo até o final já para vocês saberem sobre essa novidade. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não possuo as ações da CSN Mineração na carteira do canal. A única mineradora, na verdade, que eu possuo aqui é a Vale, tá? Com 2,5% da carteira total. Quando a gente fala da CSN Mineração, ela é uma mineradora, claro, acaba ali concorrendo parcialmente com a Vale, até porque quando a gente pega um pouco da composição daqui da empresa, perceba que é uma das maiores mineradoras do Brasil, atuando no setor de materiais básicos e no subsetor de siderurgia e metalurgia. Então ela também é uma siderúrgica, tá, pessoal? E perceba que ela tem a subsidiária, que é o grupo CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, ou seja, tem a CSN Mineração e a CSN, que é a subsidiária aqui da empresa, e que possui uma operação integrada que engloba minas de ferrovia, né, Porto garantindo eficiência logística e competitividade no mercado global. Então ela, além de atuar nessa parte de pelotas do minério de ferro, ela também atua na parte do aço, né? Consequentemente aí, ela tem uma participação aqui no aço. Quando a gente coloca a receita líquida da empresa, perceba que ela está muito ligada ao aço chinês, ou seja, 82% aqui está na Ásia, no continente asiático. Então ela depende também da China, tá, pessoal? Tanto Vale quanto o CSN Mineração precisam com que a demanda desses minérios acabem indo muito bem. Mas a diferença, pessoal, da CSN para a Vale não é somente nessa questão de aço e de minério, e sim o custo de extração. Ela acaba tendo um custo de extração mais elevado, não é à toa que ela acaba sendo mais sensível no resultado. Quando você compara aqui, por exemplo, com uma Vale, olha a ciclicidade do lucro líquido. Perceba que numa lupa de muito tempo, o lucro líquido cresce, depois desaba de novo, cresce, desaba de novo. Claro, o lucro líquido nessa empresa não é muito bom você olhar neste ponto. Mas quando você pega o próprio EBITDA mesmo, que é a geração de caixa antes dos impostos, perceba a grande oscilação, 10 bi em 2021, 6 bi em 2024. Então assim, pessoal, a Vale acaba tendo mais qualidade, justamente por conta ali de que ela tem um menor custo de extração por pelota. Quanto menor o custo de extração numa empresa, melhor, porque ela não vai ficar tão dependente que aquela mercadoria acabe ficando em alta para que ela consiga ter um resultado positivo. Então a CSN tem essa desvantagem, tá? A desvantagem de que ela tem um custo de extração maior, consequentemente ela depende o tempo todo de que a commodity esteja em um cenário favorável, diferentemente da Vale, que consegue suportar ciclos duradouros de queda, né, no preço das ferroligas, no minério de ferro e tudo mais. Mas aí entra um outro ponto. Quando a gente olha para a CSN, por ela ser mais arriscada, ela tem um potencial de crescimento mais elevado, um potencial tanto de valorização como maiores dividendos olhando para médio e longo prazo. Isso para o investidor, obviamente, que tem um pouco de paciência e sabe suportar os ciclos. Quando a gente olha aqui um pouco do resultado do terceiro trimestre de 2025, a gente percebe que mesmo com esse custo de extração mais fragilizado, a empresa tem conseguido ter aumento do EBITDA, evolução trimestral na sua geração de caixa, investimentos aqui segue controle, porque não é bom, pessoal, uma empresa, claro, é bom ela crescer, mas não investir a tal ponto de prejudicar o acionista, tá? Eu acho que tem que ser projetos rentáveis, tanto para os acionistas quanto para a empresa. E perceba aqui, ó,
fluxo de caixa ajustado tem se reduzindo, até porque ela tem feito esses investimentos, como eu acabei de falar. A dívida líquida da empresa é mais alta, então é um ponto negativo, tá? Vale ter uma dívida líquida mais controlada, mas faz total sentido, dado que a empresa está num ciclo de crescimento mais elevado, ela precisa, consequentemente, tá, se alavancar um pouco mais. No caso aqui, a vantagem, né, é que ela tem uma liquidez boa, tem um índice de caixa bom, fora que, consequentemente, ela consegue amortizar todas essas dívidas olhando para médio e longo prazo. Mas agora vamos para o ponto que mais interessa. Será que tá barata, Pablo, nesse patamar de preço? Já entendemos de que ela é diferente da Vale, tem um custo de tração maior, é mais arriscada. Olha, pessoal, vou ser bem franco aqui com vocês. Eu acredito que tá barata, tá? Até porque quando a gente coloca pela própria relação preço-lucro, sai em 12 vezes. Ué, Pablo, mas tá acima. Lembre-se que para ações cíclicas, quando o PL está mais esticado, denota de que essa ação está no fundo do poço, de que essa empresa está no fundo do ciclo. Então mostra de que ela está barata. Tanto que em 2021 o PL estava de 5. Quanto que era a ação aqui nessa época? Estava mais cara. Quando você pega aqui nos últimos 10 anos, olha o preço quando a gente pega a cotação padrão no ano de 2021, tá? A gente começa a perceber que o preço estava bem mais elevado, cotado nos R$11. Então, quando o L se estica nesse tipo de empresa, é um momento que a gente não é para comprar. Por quê? Porque denota de que ela está no topo do ciclo. Agora que o PL se esticou, porque o lucro reduziu, a empresa está passando por dificuldades pontuais relativo a essa questão da desvalorização do preço das ferroligas, né, do aço chinês e, consequentemente, aí, do preço do minério de ferro. E aí surge uma oportunidade na CSN, porque se ela voltar a ser negociada por 8 a 7 vezes, significa que o lucro vai crescer. Consequentemente, as ações podem voltar a ser negociadas nessa faixa dos R$10. Então, R$10 dividido aqui por 5, temos um potencial de alta na CSN de mais de 100% para ela ser negociada pelos seus múltiplos antigos, pelo menos antes toda dessa desvalorização aí do preço das ferroligas. E o dividendo também tende a ser interessante. No curto prazo, ela paga ali mais ou menos um payout, tá? Quando a gente observa aqui, ó, pegando o payout médio da empresa, a gente não pode pegar o payout atual. O payout médio é de 60% a 70%. Em momentos de alta, ela paga mais. Não dá para fixar um payout fixo aqui nesse tipo de empresa cíclica, mas dá para tirar um termômetro claro. Quando a gente pega aqui, ó, o dividendo pago por ação da empresa, a gente pode fazer um cálculo muito simples, tá? Dividendo pago total neste ano foi na faixa aqui, ó, de 0,44. Supondo de que a empresa dobre de novo, né, o seu lucro, dobre seu EBITDA, ela pode dobrar o dividendo, mantendo esse mesmo payout. Então 0,44 multiplicado por 2, num ciclo de alta, ela poderia pagar quase R$1 por ação. R$1 para você que está garantindo aí, ó, a 5, pode ter um yield de mais de 20%. Mas precisa ter paciência, pessoal. Perceba que o retorno é mais elevado que o da Vale, mais explosivo. Só que aquilo vai ter mais risco, custo de extração é mais alto, dívida líquida mais elevada, a desvalorização nas ações tende a ser mais alta, então você precisa ter paciência, tá? Porque quando o ciclo vira positivo, tudo vai bem, é ótimo, mas quando o ciclo tá em baixa, ninguém tem paciência para se manter firme. De qualquer forma, ela pode pagar sim mais de R$5 por ação. Imagina que ela se perdure nesse ciclo de alta uns 5 anos, que é o que geralmente acontece nesse tipo de empresa. O dividendo poder chegar em R$5 por ação, você poderia estar recebendo mais de 100%, tá? Do seu capital reavido apenas com dividendos, fora esse potencial de valorização aqui dentro da empresa. E supondo de que ela mantém um payout médio de 50% a um ROIC, o ROIC nesse tipo de empresa é imprevisível, mas dá pra gente colocar o ROIC médio aqui mais ou menos de 15 a 16% ao ano pra gente ser mais exato. Consequentemente, ela poderia crescer a uma taxa mais otimista possível de 10% ao ano. Somada a esse dividendo de 8 e mais uma taxa de reinvestimento de 2, ela poderia trazer um retorno embutido no preço da ação de mais de 20% ao ano. Claro que não vai ser com tanta consistência. Por quê? Porque é uma empresa cíclica. E o que a gente usa para a empresa cíclica? É claro que a gente usa o múltiplo do Graham. Não vamos usar a fórmula do valor intrínseco do Buffett, tá? Se eu pegar aqui, ó, o LPA, mas aí nesse caso a gente precisa pegar EBITDA por ação, tá? E não LPA. EBITDA da empresa tem sido na faixa de 6 bilhões. Se eu dividir isso aqui, ó, pela quantidade de ações da CSN Mineração, pegando aqui no próprio investidor, daí você consegue consultar a quantidade de ações aqui da empresa, tá? 6 bi dividido aqui por 5,49, R$1. Então, ó, 22,5 vezes 1 multiplicado pelo valor patrimonial. Qual que seria o VPA, que é o patrimônio líquido sobre o número de ações da empresa? 1,84. Preço justo das ações de R$20. Perceba que ela teria um potencial de alta pela fórmula do Graham de mais de 306%.
e ainda por cima esses dividendos aqui bem elevados que podem acontecer no meio do caminho. PEG Ratio do Peter Lynch não vou usar porque não funciona muito, o crescimento dessas empresas é inconstante. No Peter Lynch a gente acaba usando de que a empresa vai crescer a uma taxa consistente, tá? Então, tá bom, Pablo, quando que funciona o do Lynch e o do Buffett? Só para empresas com demandas inelásticas. Empresas com demandas inconstantes a gente só usa Graham, porque o Graham olhava muito para bituca de charuto, né? Empresas subavaliadas que estão passando por um cenário complicado, mas que ele entende que é passageiro e esse ciclo vai voltar consequentemente para cima novamente. Então a CSN, tanto que a CSN o Barsi até prefere, né, do que a Vale. Por que o Barsi prefere a CSN? Porque o Barsi ele gosta de comprar ações baratas que estão passando por maus momentos, tá? Então ele acaba se arriscando mais, porém a rentabilidade dele, claro, vai ser mais elevada. Aí depende da sua escolha como investidor. Pablo, eu não quero uma empresa como CSN, mais arriscada. Então fique com uma Vale. A Vale acaba sendo menos cíclica do que a CSN, porque tem um custo de extração mais baixo, cresce a uma linearidade melhor, né, quer dizer, mas claro, não espere um crescimento tão explosivo quanto uma CSN, a não ser que você pegue as ações tão baratas. Então Vale ficando barata, aparentemente é uma oportunidade imperdível. Agora uma CSN ficando barata, você já observa que você precisa pegar nos preços baixos para que você consiga um retorno mais elevado. Acho que nos preços atuais está barata e tem sim o potencial de trazer uma rentabilidade bem expressiva olhando para médio e longo prazo. Nada se trata de recomendação. Pablo, eu achei massa o seu vídeo, só que aí é que tá. Eu tô começando a investir agora, não faço a mínima ideia de bolsa, precisava de uma ajuda e para mim que já sou um investidor mais avançado, eu não tenho tempo de ficar acompanhando o mercado todos os dias. Será que você tem alguma coisa que facilite o nosso dia a dia, traga um potencial expressivo sem eu incumbir ali em tantos riscos? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você poderia estudar em tempo real. Terceiro e último fator é que você tem aí os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, tá? Você tem Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora que, como eu já falei aí, ela é totalmente automatizada, atualiza em tempo real. E também temos preço teto projetivo, para você que aí gosta de preço teto, tem aí já disponível aqui dentro dessa planilha. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição desse vídeo, primeiro comentário fixado e também estará disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? E também você pode se tornar membro aqui do canal. A parte de membros, pessoal, tem um conteúdo aí bem imersivo que pode ajudar você tanto que tá começando agora e para você investidor mais avançado. Eu passo indicadores aí que eu não passo na parte pública. Tem muitos vídeos de qualidade falando sobre várias ações, small caps que eu não falo na carteira do canal, como Cogna, Banrisul e muitas outras, tá? E se a gente atingir 100 membros ativos, consequentemente, eu vou trazer aqui vídeos para vocês todos os dias na parte de membros. Porém, só se atingir 100 membros ativos. Eu vou compartilhar com vocês aqui na parte de comunidade. Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da CSN Mineração, em particular. Não tenho na carteira do canal, por já ter Vale, mas seria sim uma das ações que eu poderia colocar, olhando para médio e longo prazo, porém eu estaria ciente de que o risco acabaria sim sendo um pouco mais elevado. Nada é recomendação. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!